agora a gente começa, eu tinha falado isso no vídeo anterior, agora a gente começa a virar a chave. Tudo que a gente aprendeu no sentido de ascender até a roda da fortuna, aqui a gente começa a fazer um movimento para baixo, um movimento introspectivo, que é onde a gente começa a ter todas as nossas certezas, todas as nossas construções e aprendizados questionados. Óbvio que você deve estar vendo aqui no título do vídeo, mas a carta da força vai agora trazer lições que a gente não aprendeu até agora. Então esse é mais um vídeo da série Tarô em 10 minutos, onde em 10 minutos, né? Tá difícil, não tô conseguindo chegar nesse tempo não. Onde em 10 minutos eu tento trazer um pouco do mundo simbólico das cartas de tarô. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve. Já se inscreveu? Já? Então tá bom. Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque toda terça, quinta e sábado eu vou trazer conteúdos a respeito de tarô aqui no canal. E a gente dá seguimento a essa série. Então será que 10 minutos a gente consegue aprender muita coisa? Então, quer saber? Continua assistindo o vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar bastante nos seus conhecimentos aí, tá bom? Tarô de Marsella, classicão pra todo mundo. A gente vê o quê? A mulher segurando aqui a boca de um leão, tá? Parece irreal, né? Vamos combinar. Tanto o pessoal faz meme também, falando que parece que tá segurando a boca do gatinho. Eu tenho gato e é mais ou menos isso aqui, ó, tá? A gente tenta manter a tranquilidade. Então aqui nós vemos, né, uma mulher com um chapéu quase que, por assim dizer, o mesmo chapéu que a gente encontra lá no Arcano do Mago. Coberto, né, por uma capa também. Tem um vestido aí misturando amarelo com azul. Aqui a gente também vê, né, esses detalhes. Ela, assim, tá tranquila, sabe? Igual quando você pega o negócio e segurando a boca do leão. E por que eu falo da questão dos aprendizados, né, que a gente começa a revisitar? O Arcano do Mago, ele fala do nosso poder, da nossa vontade de fazer acontecer, mas que até então a gente ainda não sabe direito como lidar, a gente tá aprendendo. Já na força, a gente tem todas as nossas capacidades mentais, né, intelectuais, de ação, sob os nossos instintos, coisa que a gente não via lá na Carta do Mago. Então, quando a gente vê essa cena, assim, primeiro que quando a gente bota o olho, a gente fala, meu, o que essa mulher tá fazendo? E se você parar, né, a questão de análise mesmo, os nossos instintos falam de uma forma muito mais forte e muito mais animalesca comparado com a nossa capacidade de raciocínio, com o nosso lado racional. E aqui faz, né, como se fosse uma menção da Lemniscata, que é, né, o que o pessoal fala do símbolo do infinito, ou um 8 invertido. E a Lemniscata, ela tem, né, de simbólico para nos dizer que a gente precisa usar da nossa inteligência, mesmo que a gente revisite algumas emoções, algumas vivências passadas, para de fato tomar a decisão de que a gente precisa. Então, aqui a gente percebe que o vermelho tá na capa, então isso indica, né, que mesmo que as emoções animalescas elas estejam presentes, a gente precisa atuar de forma, né, direta, de uma forma um pouco mais precisa, mais, né, ali na rédea curta, comparado com as nossas emoções. Então fala muito de autocontrole também. Autocontrole é uma definição que a gente se vê muito no Arcano da Força. Tá? No Tarô del Toro, a gente tem, como eu já falei, o Tarô ele tem, né, uma simbologia já mais dark e coisa e tal. Os instintos, eles são muito mais brutos, né? E apesar, né, de ser essa figura que aparentemente demonstra ter mais força, né, do que a besta, ele segue machucado, como se ele tivesse entrado numa batalha. E a força, geralmente, ela fala, né, da enorme dificuldade que a gente tem de controlar os nossos próprios instintos, né? Às vezes a gente tá lá, nervoso pra caramba com uma situação, e aí a gente quer voar no pescoço da pessoa e falar, opa. Isso é a carta da força atuando na nossa vida também. Então, mesmo que são situações que nos machuquem, que nos deixem feridos, que muitas vezes não é o que a gente espera, mas racionalmente falando,
com certeza vai ser o que vai nos trazer maior benefício, tá? No tarô de Waite, lembra que eu tava falando da Lemniscata? Aqui, ó. Ela aparece na cabeça do mago, né, da parte masculina, e aqui a figura de uma jovem, né, a gente também pode relacionar aí com, né, com o signo de Virgem, uma parte astrológica também, porque é uma mulher que tem a roupa branca, né, então o branco tende a falar sobre pureza, sobre inocência também, e aí tem as flores, então por isso que tende a remeter muito sobre o signo de Virgem, mas ela também na mesma tranquilidade segura, né, a boca do leão, tipo, calma, o leãozinho, relaxa, sossega aqui. E aí fala também dessa questão dos instintos, né, de que a gente precisa dominá-los, que muitas vezes eles vêm, né, de uma forma muito mais forte comparado com o racional. Então, lembra que eu falei pra você do amarelo? Que no amarelo a gente fala também da questão mental. Então, é a busca, né, do equilíbrio entre a mente e as ações. E é difícil, né, a gente tentar trazer isso pro dia a dia, pro cotidiano, muitas vezes quando a gente só quer realmente colocar os bichos pra fora, né? Então, o amarelo, a predominância do amarelo aqui fala dessa questão do mental em si, do elemento ar, que afinal de contas no tarô de Waite o amarelo fala muito sobre esse elemento. Então, quando a gente está dizendo, nesse caso, quando a gente olha a carta da força, entende-se que a mente ela tende a colocar muito mais força e muito mais domínio com relação às nossas ações, tá bom? Força também ela fala, né, do equilíbrio. É diferente do equilíbrio da justiça. O equilíbrio que se vê no arcano da força é diferente do equilíbrio que tem na justiça. Que a justiça, ela equilibra e corrige. A força não. A força tende a colocar a razão, tende a colocar, né, o pensamento já mais brando, mais tranquilo, a respeito de situações muito mais delicadas. Então, quando ela geralmente aparece numa jogada, ela aponta, né, ou talvez um desequilíbrio, ou equilíbrio diante dessas situações difíceis, dos desafios que aparentam. E no tarô mitológico, que inclusive eu preciso contar esse detalhe, porque esse arcano, pelo menos jogando o tarô mitológico, apareceu diversas vezes. Diversas, assim, eu acho que dá umas 10, tá? Em 10 jogadas, foi lá e apareceu. Tarô mitológico, a autora retrata Heracles, ou Hércules, é a mesma pessoa, tá? Dentro de uma caverna. E aqui ele não segura a boca do leão, ele domina e mata o leão no braço, né? Porque afinal de contas, Heracles era uma figura de muita força, ele treinava, né, os soldados ali e precisava desse controle, né? Então ele era sabe, um lutador assim, tipo, de primeira, dominava tudo. Mas quando tem, né, a gente observa a cena que é ele dentro de uma caverna tentando combater um leão, tá? Então esse leão, pode perceber, ele quebrou a espada, gente. Então assim, quando a gente observa esse símbolo, pelo menos no tarô mitológico, a gente entende que a espada são as ferramentas que a gente alcança, né? Sabe aquela coisa de, não, para eu resolver isso eu dependo de tal coisa, para eu fazer isso eu dependo disso, se eu não tiver isso eu não faço. E aí, mesmo sem os recursos necessários pra gente tomar atitude, a gente toma. Mesmo que a gente faça justiça com as nossas próprias mãos, mesmo que a gente precise realmente pôr a mão na massa. E aí a carta da força, eu sempre via e eu ficava, poxa, tá, o cara tá dentro de uma caverna. Ok, então vamos entender que a caverna é o nosso inconsciente. O que a gente se depara com o nosso inconsciente? Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas limitações. Então, quando a gente tá na posição de Heracles, que a gente precisa dominar o leão, a gente encontra força dentro da gente mesmo. E demorou muito tempo pra eu ter essa sacada, sabe? Eu sempre pegava, olhava o significado, falava, gente, não tá se aplicando. Até que eu entendi que no nosso inconsciente estão todas as respostas para todas as nossas dificuldades. Então não é para menos
que nas fotos de perfil eu também tenho, eu seguro, né, a carta da força no meu rosto. Porque pra mim tem esse significado de que não importa qualquer dificuldade, qualquer contratempo que aconteça, eu sei que eu tenho todos os recursos necessários para enfrentar aquele desafio. Então, dependendo da jogada, quando sai esse arcano, fala também dessa de sabe, colocar razão nas situações, de respirar fundo e falar, ok, eu vou superar esse desafio, mas o que eu preciso para chegar até lá? E aí você deixa o subconsciente responder. O inconsciente ele vai trazendo essas memórias de como é que você consegue encontrar uma saída para não colocar a força física, mas sim a força espiritual em jogo para resolver suas questões, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, digo para deixar o seu like aqui, comentar que parte mais chamou a atenção daqui desse vídeo. Me segue lá nas redes sociais, deixei todos os links aqui também na descrição do vídeo. E até o próximo. Te espero lá.